Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós louvamos o teu nome e te bendizemos, porque tu és Deus, Deus vivo, verdadeiro, eterno, Deus presente, compassivo, perdoador, acolhedor do teu povo, transformador, providente, Deus excelso, sábio, justo, santo, poderoso. São tantas, ó Deus, as qualidades que tu tens. E a nós são tantas as necessidades de contemplá-las. Neste momento nós nos achegamos diante de ti, um Deus infinito e glorioso, com humildade e ousadia, por confiarmos na obra perfeita do teu Filho Jesus Cristo, que nos aperfeiçoa, que aperfeiçoa o nosso culto, que torna aceitável diante de ti nossa vida, nossa adoração, nossa oração. É nesta certeza que nós entramos na tua presença e te contemplamos pela fé. Ao mesmo tempo que pedimos, ó Deus, a graça do Senhor de nos iluminar, de vir ao nosso encontro neste instante que vamos celebrar a tua palavra e celebrar também o sacramento nesta noite. Te adoramos e te bendizemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Assentai-vos, queridos. É um prazer estarmos juntos novamente, né? 2 semanas seguidas, e hoje não vou precisar sair correndo, né? Como foi no domingo passado que chegamos, de fato, em cima da hora. Hoje a escala para nós foi pela manhã, né? Então estive na igreja sede pela manhã e é possível estar com os irmãos aqui presentes nesta ocasião de adoração ao Senhor. Muito bom estar com os irmãos adorando a Deus, ouvir o presbítero Anderson trazendo algumas breves instruções, preparando o nosso coração para este momento de adoração, momento de celebração da ceia do Senhor. Ele tocou num dos pontos que às vezes é pouco falado na vida da igreja, né? A gente passa de uma maneira muito repetitiva, mas às vezes en passant, né? Muito superficialmente, nos momentos da celebração. Eu me lembro quando estávamos na Albânia, uma das coisas que nós fizemos no ano em que foi consolidado o trabalho como igreja, que a gente fez a transição de ponto de pregação para congregação, né? Um dos primeiros desafios era esse, é dar essa cara de igreja, dar cara de culto, porque até então eram momentos devocionais que ocorriam. E conversando com a equipe, o pessoal que lá estava solicitou que nós fizéssemos esta ação, exatamente pela experiência pastoral que tínhamos, né? E o que nós fizemos naquele ano foi precisamente cobrir todo o breve catecismo, no primeiro ano da congregação, para a pessoa ter uma visão geral, né, do que é a igreja cristã. E eu me lembro particularmente de chegar na ceia do Senhor e os nossos símbolos de fé tratam bem, apesar de ser resumidamente, mas tratam bem claramente, né? E abordamos aquelas questões, depois houve alguns comentários. Por que estou falando isso? O Anderson nos lembra que o momento da celebração da ceia é presidida pelo ministro, né? Na nossa fé bíblico-reformada, nós temos 2 ofícios. Algumas pessoas até brincam dizendo que são 2,5, né? Porque, eu vou dizer o porquê que eles brincam falando que são 2,5. São 2 ofícios porque são os ofícios das necessidades naturais na vida da igreja, da ordem, são os diáconos que vêm disso, da misericórdia, da compaixão, as necessidades físicas das pessoas, assistir em suas necessidades materiais e a manutenção da ordem do culto como um todo. Um outro ofício é o ofício do presbiterato, né? Cuja raiz significa ancião, alguém experiente na fé cristã, alguém mais maduro para conduzir pastoralmente e espiritualmente a igreja. Mas dentro desse ofício, nós temos dedicações distintas. Alguns a igreja diz, olha, desse corpo coletivo, sempre coletivo, o modelo presbiteriano prevê uma liderança compartilhada, não exclusiva, nós não somos episcopais, né, não temos bispos que uma pessoa manda e o resto obedece, exatamente porque a natureza humana não se dá bem com essa realidade, né, depois que o pecado entrou, é preciso sempre compartilhar, porque um assiste o outro, complementa o outro e vigia o outro também, né? Então isso ocorre
Bem, é assim, não é? Na nossa vida é assim, no casamento é assim, né? Você tem marido e mulher com funções distintas e se complementando. Quando um some, alguma coisa está adoecida aí nessa relação. Todas as relações são assim. Então, nesse corpo coletivo, a igreja distingue alguns entre eles que dizem essas pessoas dão evidências de serem instrumentos muito especiais nas mãos de Deus ao ministrar o coração dos outros. Vamos dar condições para que elas se dediquem exclusivamente para isso. Nós fazemos isso ao encaminhar pessoas com esses indícios deste cuidado a um treinamento teológico, né? É o seminário, é precisamente isso. E depois que a pessoa conclui, diz, olha, você vai ter uma dedicação diferenciada. O mesmo dom, o mesmo ofício de cuidar da alma do povo, de coordenar os trabalhos da igreja, de alimentar a igreja, é compartilhado pelo corpo dos presbíteros. Mas alguns, pela dedicação exclusiva que a igreja vê que aquela pessoa tem indícios, dons espirituais compatíveis, lhe é dado maior responsabilidade e privilégio também. Portanto, a ministração do sacramento está na competência eclesiástica da igreja. A tradição presbiteriana vê que, embora seja o mesmo ofício, por isso que eu falei que alguns falam 2,5, né? É o mesmo ofício, mas diz aqueles que têm o privilégio, a oportunidade de fazer uma dedicação mais exclusiva, trazem consigo responsabilidades e privilégios maiores também. E por isso que a primazia da ministração da palavra está sobre o pastor, não é exclusividade, mas a primazia, porém, a dos sacramentos está para presidi-lo, assistido pelos presbíteros, não é? Você vê que eles são assistentes. Isso nos apresenta uma visão geral. Bem, acabei dando uma pincelada aqui sobre um pouco da teologia do ofício, que é encantadora, mas pouco falado. Pode ser motivo até de um estudo, ocasionalmente, a gente pensar, né? Qual é a teologia do ofício? Não é uma coisa meramente administrativa na vida da igreja, entende? Para a igreja funcionar. Tem uma beleza do próprio Cristo se dando através destes corpos de oficiais na vida da igreja. Bem, eu gostaria de hoje, irmãos, apresentar para vocês um quadro final daquela primeira carta de João. Nós já vimos anteriormente, né, algumas vezes até que eu vim aqui em ocasião de ter falado anteriormente também, e agora eu gostaria de apresentar o panorama geral final, que vai do capítulo 4, versículo 7, até o final de sua carta. De novo, numa visão panorâmica do terceiro e último bloco da primeira carta de João. Uma carta que nos apresenta uma visão geral do cristianismo. Não é incomum algumas pessoas recomendarem, quem quiser entender um pouco a fé cristã, começar pela carta de João, porque ele apresenta precisamente uma visão geral do cristianismo. E como nós vimos, nós podemos ver que esta carta se divide nessas 3 blocos gerais. O primeiro bloco, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, versículo 21, ele nos apresenta as bases da vida cristã, sobre o que se repousa a vida cristã, né, verdades essenciais. O segundo bloco do meio, do capítulo 2, versículo 22, até o capítulo 4, versículo 6, os desafios que a gente enfrenta nessa vida cristã para se desenvolver, para crescer, e por fim, ele apresenta alguns elementos essenciais da vida cristã. Então, de maneira que sem estas coisas, não existe cristianismo, não existe vida cristã. É sobre isso que eu gostaria de, numa visão panorâmica, apresentar nesta noite para nós. Como é uma porção longa, né, é todo o final da carta, nós poderíamos até ler, mas eu não o farei. Eu gostaria de fazer simplesmente a leitura no capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo de número 9, que diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Por que eu escolhi esse versículo? Para nós lermos somente ele, para toda essa terceira parte da carta de João. Porque ela nos aponta para uma realidade essencial, básica, importante da nossa vida, que é pensar o seguinte: todos nós lidamos em nossa vida com instruções, com orientações, ou com testemunhos, como João fala aqui. Não se trata de testemunho como esse vocábulo que muitas vezes nós usamos no meio evangélico, né? Eu vou dar um testemunho, quer falar alguma coisa que aconteceu conosco. Testemunho como sendo um veredito, uma sentença, uma afirmação, um depoimento que alguém
dá sobre uma situação. Ele é usado até no Poder Judiciário, né, quando algumas testemunhas são requisitadas para falar do que viram, do que presenciaram, ou do que testemunharam, ou mesmo experimentaram. Pois bem, João diz o seguinte: nós recebemos testemunho dos homens. É curioso, porque você pode ter ouvido em algum momento da vida alguém falar assim, cuidado para não confiar em homem, até citando o texto bíblico, né? Maldito aquele que confia no homem. Mas você já parou para pensar que a vida seria impossível viver, pelo menos de forma saudável, se nós não tivéssemos ninguém para acreditar? Que vida triste não vive aquela pessoa que desconfia de todo mundo. Na verdade, você não tem ninguém. Você não pode confiar na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, na sua irmã, no seu cônjuge, no seu filho, não tem ninguém. Seria uma desgraça, não é verdade? Então, João parte do ponto de que nós acolhemos testemunhos de pessoas. Claro que não são de todas as pessoas, nem todo tipo de testemunho. Nós fazemos avaliações daquilo que é dito, quem está dizendo, o que está dizendo. Fazemos isso de uma maneira inconsciente, mas fazemos ao longo da vida. E ele diz o seguinte: se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é muito melhor, é muito maior, ele é essencial, digno de crédito, porque diferente dos homens, Deus nunca erra, né? Paulo escrevendo diz, olha, nós podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel, porque ele não falha, ele não mente, ele é santo. Esse Deus fiel dá testemunho de si mesmo e sobre o seu Filho Jesus Cristo. Tudo que você tem em seu coração como cristão, guardado como verdadeiro na sua vida, especialmente sobre Deus, sobre a vida espiritual, sobre Cristo, só tem segurança porque se baseia naquilo que o próprio Deus falou. É isso que o João está dizendo. Isso aqui é um elemento essencial, portanto, é baseado nisso que a gente pode estender agora para toda essa terceira parte. Ele está falando de elementos, conteúdos que nos foram apresentados pelo próprio Deus, que são essenciais, que marcam o cristianismo, que não diz respeito à compreensão das pessoas, aquilo que nós gostaríamos que fosse a fé cristã, ou que fosse a vida cristã, aquilo que nós simplesmente aprendemos pela tradição, e nós aprendemos por muita tradição. A tradição, ela existe em todo sistema religioso que tem. Não é só a Igreja Católica Romana que tem suas tradições, os protestantes também têm. E não necessariamente significa dizer que todas as nossas tradições são essencialmente ou exclusivamente bíblicas. Algumas são meras tradições, e com isso não estou nem dizendo que é pecado, né? Por exemplo, a disposição dos bancos na vida da igreja, né? Padrões arquitetônicos. Normalmente a gente imagina uma igreja como um salão retangular, alguns com uma torre, né? Algumas igrejas com uma cruz. Então, veja, são tradições, não são questões ordenadas, mas fazem parte. Quando nós falamos vamos orar, quase todo o evangélico, no contexto brasileiro, fecha os olhos e abaixa a cabeça. Não é? Nós até estranhamos. Às vezes a gente está em casa fazendo um culto doméstico, né? E um filho, fecha os olhos, a gente vai orar, você não está prestando atenção aí. Isso é uma tradição que nós cultivamos. Claro que é uma razão por trás, a gente aprende para se concentrar, para não se distrair, mas é uma tradição. E o que João está dizendo é o seguinte: vamos olhar para a nossa fé, para o nosso conteúdo, baseado naquilo que marca a nossa própria fé, como conteúdo revelado do próprio Deus. Esta é a essência. É sobre isso que eu gostaria de ver com vocês nesta tarde. Vamos dar uma olhada aqui como ele nos apresenta. O primeiro elemento essencial do cristianismo que João vai descrever é o amor. Uma questão simples, né? Você pode dizer, pastor, mas a realidade do amor não está presente em todas as religiões? As religiões pregam o amor, toda religião prega o amor, né? Não é o cristianismo o exclusivo para pregar o amor, mas a maneira de ver o amor, a natureza do amor e a operosidade do amor é distinto de grupo para grupo. Eu vou dar só um exemplo. Na religião islâmica, o amor entre um homem e uma mulher pode ser olhado de uma maneira muito estranha por um cristão. Porque o primeiro que não é só entre um homem e uma mulher, né? Um homem pode casar até com 4 mulheres. Então, como fica a natureza desse amor conjugal, se ele é dividido dessa maneira? Nós temos os exemplos bíblicos de que a poligamia, embora tenha sido tolerada no Antigo Testamento, nunca foi uma experiência muito positiva. Sempre gerava potencialmente uma tensão. Porque não foi assim, disse o Senhor Jesus, desde o princípio.
No princípio ele diz, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se torna os dois uma só carne. Há um compromisso de fidelidade homem e mulher. Veja, você não pode dizer que numa outra religião não há amor, mas certamente a maneira de olhar esse amor é diferente. E certamente isso afeta a relação também. A mulher se vê, eu sou amada pelo meu marido, mas que também ama uma segunda esposa, uma terceira esposa, e uma quarta esposa. Quer dizer, como é sentir-se amado por um amor que é compartilhado e dividido? Com várias implicações, né? Desde intimidade até de vida. Percebem? A expressão do amor para algumas pessoas hoje, preste atenção, hoje, é manifesta em você não fazer nenhum tipo de objeção. Diz, olha, você não ama, você tem um discurso de ódio, porque você está se opondo àquilo que a pessoa escolheu fazer na sua vida. Você precisa amar estas pessoas. Há movimentos de minorias, de opções sexuais aí, que vão taxar todo tipo de crítica a posturas morais como sendo postura de ódio. Porque na cabeça dessas pessoas, amar é simplesmente concordar com tudo que o outro sente a respeito de sua sexualidade. E se você entende que não está saudável, não está adequado, então você está sendo odioso para com ele. Percebem? Quer dizer, falar que existe amor, que se crê amor, não significa dizer que você está defendendo a compreensão nem a postura bíblica a respeito disso. Olha como João descreve isso. O amor nos é apresentado aqui no cristianismo como sendo a própria operação daquilo que vem da parte de Deus. Do versículo 13 até o versículo 21, ele vai descrever. Nisso nós conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nós temos visto, testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor de Deus, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. O que é que nós percebemos aqui? João está nos mostrando que o amor é um dos elementos essenciais do cristianismo. Não existe cristianismo sem amor. Por quê? Porque não existe vida cristã sem amor. Não existe cristão sem amor. Nós o amamos de João porque ele nos amou primeiro. Se nós seguimos os caminhos de Cristo, é porque Deus, por nos amar, nos deu o seu Filho Jesus Cristo. O versículo mais conhecido entre os evangélicos é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, é o versículo mais conhecido, provavelmente, entre os evangélicos, não é? E no coração deste versículo está a afirmação do amor de Deus. Expresso, acima de tudo, na entrega do seu Filho Jesus Cristo. Podemos falar de cristianismo sem amor? Não, não podemos. Não existe vida espiritual, não existe vida cristã, não existe comunhão com Deus, não existe conhecimento de Deus sem amor. A ponto de todas as qualidades que Deus tem, que em teologia nós chamamos de atributos, de todos os atributos de Deus, tem um que o define essencialmente. Pois a Bíblia diz que Deus é santo, é justo, é bom, é sábio, é longânimo. Veja, são vários adjetivos. Mas quando vai relacionar ao conceito de amor, não diz que ele é simplesmente amoroso. O texto bíblico diz que Deus é amor. A própria natureza divina é identificada com amor. Que não é, de novo, preste atenção, que não é esse conceito pop de amor, que é um sentimento gostosinho que eu tenho no coração. O amor de Deus por nós, nos diz a Bíblia Sagrada, é provado pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um ato de entrega para resgatar, para alcançar o rebelde. Isso é amor. Nem sempre o sentimento que acompanha essa decisão, esse ato, foi um sentimento tranquilo. O Senhor Jesus, às vésperas de fazer essa entrega da sua própria vida, orando intensamente em agonia, a ponto de seu suor cair como gotas de sangue, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade.
A vontade de Cristo era, acima de tudo, cumprir a vontade do Pai. Mas ele estava diante de uma decisão dificílima, que só foi levada adiante por amor. Veja que, em algum momento da sua vida, você pode ter pensado, eu não estou muito afim de fazer isso, não vou fazer, porque senão vai ser hipocrisia. Você já pensou alguma coisa nesse sentido? Eu vejo quando a pessoa está meio desanimada espiritualmente, até de atividades espirituais. Não querer ir para a igreja, coisa desse tipo, Deus sabe meu coração, eu não vou não, porque senão vai ser hipocrisia. Nem mesmo o Filho de Deus esteve com seu coração leve em todas as suas decisões. O dia da sua entrega lhe foi de profunda angústia, e ele o fez por amar. Manifesta em uma decisão. Com Deus não é diferente. A Bíblia diz, o Senhor Deus diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não encontra prazer em punir, mas a sua natureza justa e santa demanda que ele castigue. Qual é o pai que tem prazer em disciplinar o filho? Está doente, né? Não há prazer. Mas se a disciplina não é feita, falta amor, é o que diz o autor aos Hebreus. Porque Deus disciplina aqueles que ama. Isso aparece em Apocalipse também. Por outro lado, a disciplina que é feita não em amor se torna uma maldade. Nós excedemos e disciplinamos em ira e machucamos, ao invés de expressar correção amorosa. Percebe como essas coisas estão interligadas? Se você para perceber, esta realidade do amor está conectando tudo mais em nossa vida. João vai descrever precisamente que o amor está na base da nossa relação. O presbítero Anderson citou também aqui que nós podemos resumir a lei e os profetas em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Veja que o amor resume toda a lei que Deus nos deu. Porque quem ama, diz o apóstolo Paulo, não mata, não rouba, não defrauda. Não é verdade? O amor é aquela projeção precisamente de ação, de atitude, de bondade, de querer para o outro o que você gostaria para si mesmo. Alguém já falou que é a regra áurea. E João, então, continua a sua exposição e nos descreve aqui no capítulo 4, versículos de 13 adiante, até o final, como este amor nos é manifesto. Ele diz, no versículo 18, né, seguindo o que nós estávamos comentando, no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aí o versículo que eu tinha citado, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quem de nós, em alguma medida, não experimentou o medo na sua vida? O medo, numa medida razoável, é uma graça de Deus para que nós não sejamos suicidas, né? Porque o medo está baseado no sentimento de autoproteção. Mas se o medo não for temperado pela confiança amorosa em Deus, pela certeza de que Deus me ama e quer o meu bem, ele paralisa, congela, escraviza e gera até mesmo patologia. Doenças diagnosticadas pelos manuais médicos aí, e que a pessoa vai precisar tomar medicamento, porque está congelada pelo medo. João vai dizer que o amor lança fora o medo. Não é a ideia de um passe mágico, mas é a ideia de que precisamente quando eu sei que aquele que é o meu Senhor, em quem eu professo a fé, ele tem e quer para mim o meu bem, e que tudo ele vai usar para o meu próprio bem, isso traz certamente uma tranquilidade renovadora sobre o meu coração. Mas não é um passe de mágica. Muitas vezes eu tenho que ficar me lembrando disso, pregando para mim mesmo, como o salmista fez. Não é uma coisa automática. Não é? Deus me ama, ele tem um bom propósito. E aí, isso acaba refletindo pela outra via também, onde está o meu amor. Porque se o meu amor estiver maior na minha segurança, no meu bem-estar, aí eu vou desconfiar da bondade e do amor de Deus para comigo no dia que eu não estiver me sentindo bem. E que eu não estiver seguro. Porque estando o meu amor mais ligado à segurança e ao bem-estar, no momento que isso não tem, eu me vejo abalado na minha base. O que eu preciso é lembrar que mesmo passando
por perigos, dores e sofrimentos, o amor de Deus é maior para a minha vida. E Ele é sábio e poderoso o suficiente para usar esse desconforto para o meu bem. Lição fácil? Não. Difícil. Eu gostaria de poder dizer para vocês que é uma lição muito tranquila, que eu aprendi isso lendo um livro, estudei e coloquei na minha vida, mas eu não seria honesto se eu dissesse isso. É uma lição que nós temos o chamar Deus para ir crescendo neste conhecimento. Porque é possível haver verdadeiramente um amor em nosso coração para com Deus e para com o próximo. Porque o próprio Deus, que é amor, veio habitar em nós. Está em nós. Derramou do seu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramou amor em nossos corações. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala isso. Você pode dizer, pastor, mas me falta muitas vezes amor quando ocorre aquela ou aquela outra situação. Você pode pensar a situação na sua vida. Pode ser em conflito com liderança, com família, com falta de controle, né? Algumas pessoas são tentadas a ser controladores de toda a situação. Pois bem, essas situações elas vêm sobre nós exatamente para mostrar a nossa fragilidade e em que áreas nós precisamos aprender a depender mais do próprio amor de Deus. Dizer ao Senhor que cuida de nós. Qual é a sua área? Eu sei algumas que pegam no meu coração. E que me levam constantemente a me lembrar diante de Deus, dizer, Senhor, me ajude a confiar no teu amor. Porque eu sou tentado a confiar em outras coisas que não o teu amor para comigo. E quando estas coisas não estão de acordo com o que eu esperava, vem o abatimento. A revolta, a tristeza, o desânimo, o questionamento. Percebem? Deus nos ama, e esta verdade tem que estar muito clara diante de nós. A ponto de João dizer no versículo 20, se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Por que o João está falando isso aqui? Porque ele diz, gente, vamos partir de uma questão básica e clara. Se você não consegue externar o amor para aquilo que é claramente identificável e observável pelos sentidos na sua vida, por que você acha que o amor para com o ser espiritual é mais verdadeiro do que o natural? Ele diz, isso é ilusão, isso é auto-engano. E nós gostamos de sermos enganados por nós mesmos, né? Abrir a boca e dizer assim, oh, eu te amo maravilhosamente, de todo o meu coração, enquanto que na minha vida há várias situações em que eu desconsidero a verdade bíblica, é um auto-engano. O que o João está dizendo e alertando aquelas pessoas é cuidado com os discursos de amor a Deus que não vem acompanhado nessas pessoas de expressão real de amor ao próximo. Isso é engano. Pode ser nestas pessoas um auto-engano ou pode ser um engano intencionalmente maligno, para impressionar outros, dizer, olha como aquela pessoa ama a Deus. Lembra que Jesus alertou isso sobre os religiosos dos seus dias? Ele diz, estas pessoas já receberam a resposta de sua oração no momento que oraram. Porque as suas orações eram belas e bem elaboradas em busca de impressionar quem os ouvia. Não propriamente a Deus. Ele diz, eles receberam ali. Porque a recompensa era precisamente a batida nas costas. Olha, que oração bonita que você fez. Oh, obrigado, suas palavras. Percebe? Então o Senhor Jesus está alertando precisamente por isso. Ele diz, não há verdadeiro amor de Deus quando ele não é expresso para com os próximos. Porque precisamente estas pessoas que diziam amar tanto a Deus, eram aquelas, dizia Jesus, que faziam longas orações ao invés de ajudar aquele que estava necessitado. Como uma maneira de dizer, eu estou cumprindo a minha parte espiritual por você aqui. Percebe? Ele diz, nós conseguimos perceber claramente o amor em atitudes. Foi assim de Deus para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma declaração de amor. É assim que o texto bíblico diz. Deus amou o mundo de tal maneira que ficou com o coração emocionado. Não. Estas coisas fazem parte de expressões de amor, mas a Bíblia descreve que o amor de Deus é expresso para conosco, acima de tudo, em atos sacrificiais. E conosco também é semelhante. Nós sabemos disso. Quem ama se sacrifica pela pessoa amada. Não existe casamento que progrida em amor sem uma capacidade de sofrer pelo outro. Sofrer pacientemente, ajudar, sofrer no sentido de que
um pouco menos de mim, um pouco mais do outro. Os que são pais sabem que o amor se demonstra muitas vezes em atitudes sacrificiais para com os filhos, não é verdade? Assim que funcionou desde noites que você fica preocupado, né, e sem dormir direito para cuidar, até depois mais adulto. Isso não vai mudar muito, muda a natureza, mas a forma, mas não a natureza de se expressar. E assim vai ser como um tudo. Então, o primeiro elemento essencial que João descreve da vida cristã é o amor. O amor estará presente em nossa vida, porque Deus está presente em nossa vida. E ele estará tanto mais presente em nossa vida, quanto mais Deus estiver presente e central em nossa vida. Quanto menos amor nós expressamos, isso é um sinal e uma evidência de que menos de Deus nós temos dentro de nós. Porque Deus é amor. Como você tem expressado o amor na sua vida? Como você tem experimentado o amor na sua vida? Quando você olha para Deus, você enxerga Deus como essencialmente amor? Ou são outras características de Deus que ressaltam aos seus olhos, ao ponto de você até esquecer esse elemento tão importante? Somos pecadores que fomos tornados filhos por amor. Como Paulo escrevendo aos Efésios diz, mas Deus, que tanto nos amou, nos atraiu a ele e nos converteu. Depois João continua, e ele vai apresentar outros elementos aqui, né? O verdadeiro cristão, sendo descrito no capítulo 5, versículos de 1 a 5, e aí ele vai relacionar amor e mandamento, porque aquele que ama guarda os seus mandamentos e os segue. Essa é a maneira de nós percebermos o quão maduro está o meu amor para com Deus e para com o próximo. O quanto isso me leva a obedecer o que eu tenho aprendido. É um teste muito prático. Quanto mais eu obedeço, mais claramente aquilo conquistou. Ele é demonstrado na prática pela obediência. O Senhor Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não foi isso que Jesus falou? Esse é um teste assim, infalível. E a gente pode até fazer como uma espécie de autoavaliação. Como é que está o meu amor para com Deus? Como é que está a minha disposição de segui-lo, de obedecê-lo? Uma verificação que nós podemos fazer. Certamente, nós sempre vamos chegar à conclusão de que o nosso amor não é aquela realidade plena. Certamente nós vamos sempre chegar diante de Deus com momentos de confissão, dizendo, Senhor, eu preciso crescer na intimidade contigo, no amor para com o Senhor. Tem outros amores que muitas vezes governam meu coração e por isso mesmo eu não te obedeço. Porque para perceber, o que é cada pecado que nós cometemos, cada um deles, senão outros amores que governaram o nosso coração. Ao ponto da gente dizer, não é o que Deus quer, é o que eu quero. Não é o amor a Deus e a sua vontade que está governando a minha vida nesse momento. Nessa situação é outro amor. Uma promessa de prazer, uma promessa de segurança, de estabilidade, seja lá o que for. E aí nós pecamos, porque outro amor governa o nosso coração. João, então, avança e nos versículos de 6 a 8, ele vai nos falar sobre esse testemunho tríplice que há sobre Cristo. E aqui nós entramos numa parte muito curiosa do texto bíblico, porque ele vai falar de que são 3 os que dão testemunhos. O Senhor Jesus Cristo veio por meio de água e sangue. Ele diz, não somente água, mas também com água e com sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Então ele relaciona o Espírito, a água e o sangue. O que significa isso, né? A água, dizem os estudiosos aqui, apontam para o seu ministério terreno, iniciado pelo batismo. Você se lembra que quando João Batista apresenta, diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir dali o Senhor Jesus vai para o deserto, é tentado e começa o seu ministério. O que nos importa da vida de Cristo, o que nós temos registrado da vida de Cristo, é precisamente o seu ministério público terreno iniciado pelo seu batismo e indo até a sua cruz, onde ele derramou o seu sangue. É isso que João está falando. O Espírito Santo nos comunicou, pela palavra de Deus, as palavras de Cristo e os atos de Cristo, iniciados no seu batismo e encerrados na sua cruz. Nós temos esse testemunho. Por que é importante nós percebermos isso? Porque não é de hoje, não foi apenas nos dias de João, que muitas ideias
expectativas e narrativas e falas sobre Cristo existiram. Os discípulos tinham expectativas de que o Messias viria, expulsaria os romanos, satisfaria os seus próprios desejos. E por isso que Jesus pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? E vocês vão ouvir vários relatos. Uns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, e outros que é... E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. O que Jesus diz? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É esse o testemunho cristão. Se você perguntar hoje para as pessoas quem é Jesus Cristo, você vai ouvir muitas coisas. Ele foi um líder revolucionário, ele foi um comunista mal compreendido, ele foi um espírito evoluído, ele foi um caminho para ser seguido. Não é? Nós vamos ouvir muitas coisas, e nós mesmos trazemos também, naturalmente, em nosso coração, da nossa família, algumas ideias. O que serve de base para o cristão? O testemunho que Deus dá sobre a sua pessoa que foi registrado na palavra de Deus. Os evangelhos registraram, iniciando pelo batismo, e indo até a cruz, veja, é o ponto central. Tem alguns poucos elementos antes, tem alguns poucos elementos depois. Mas o que nós sabemos sobre Cristo, do seu conteúdo, do que ele fala, foi basicamente dito nesse período. É esse o testemunho. Alguns manuscritos aparecem o que está no versículo 3 aqui, e outros não aparecem, versículo 7, perdão, que diz, porque há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e há três que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Esse texto seria o texto mais explicitamente aberto sobre a Trindade, né? Como fala o Pai, a Palavra, o Verbo, que é o Filho, e o Espírito, e os três são um. É o texto que tem alguns manuscritos, outros não, porque nós não temos mais os escritos originais, uma vez tem 2000 anos aí, e tem várias cópias. Mas, de toda forma, nós não precisamos deste único versículo aqui para entender a realidade da Trindade, né? A Trindade está presente no batismo de Cristo. Quando ele está sendo batizado, uma voz do alto diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo vem em forma de pomba. Está ali, presente. Mas está três, como é que a gente pode dizer que é um só? Está presente em toda a Escritura, quando diz que há um só Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, há um só Deus, não há mais do que outro. Este versículo é um que resume e diz, olha, nós cremos em um único Deus, mas que diferente de todo o restante dos seres, ele se constitui em três pessoas. Nós, como cristãos e como seres humanos, nunca vamos entender exaustivamente ou completamente esta doutrina. Por uma razão simples, porque não há paralelo. Nós entendemos as coisas por explicação, por comparação, por definição. Não é? Não há nenhum outro ser no universo que seja constituído de mais de uma pessoa. Todo ser que nós conhecemos é um para um. É um ser e uma pessoa. Um único ser expresso numa única pessoa, pessoalidade, identidade pessoal. Deus é o único ser que é constituído em mais de uma pessoa. Nós não temos paralelo, não conseguimos entender. Mas, por outro lado, se nós explorarmos um pouco outros elementos, como até o elemento da filosofia antiga, um dos grandes debates filosóficos é o que é a realidade? A realidade é uma única coisa, tal ponto que se eu entender, já diziam os filósofos antigos, uma única molécula eu entendo tudo, ou a realidade é múltipla, é uma diversidade de coisas. Deus é o único ser que é uno e múltiplo ao mesmo tempo. Ele está presente. E isso está presente na teologia cristã e até mesmo, em alguma maneira pequena, mas isso se fez refletir em nós que fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria uma espécie humana que carrega a sua imagem e semelhança, mas cria de forma distinta, macho e fêmea que se completam. A Bíblia diz, falei o homem a minha imagem e semelhança, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e imediatamente o texto diz, macho e fêmea os criou. É uma só imagem e semelhança que está na espécie, mas somos distintos. E de alguma maneira nós nos completamos. Não é exatamente na medida de Deus, porque somos pessoas distintas. Esse é um problema se você não entende isso aqui, né? Assim, você não precisa da outra pessoa para ser completo. Isso é a mitologia grega, que fala da cara metade, coisa desse tipo aí. Mas nós conseguimos entender a doutrina da imagem de Deus, e como a imagem de Deus é plenamente compreendida
no múltiplo, não no indivíduo. Há aspectos que a feminilidade expressa características que apontam para a imagem de Deus, e há aspectos que a masculinidade expressa. Embora Deus seja apresentado na Bíblia como pai, provedor, mas ele também diz, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu, Israel, jamais me esquecerei de ti. E veja que a referência é dada aí ao amor materno, não é? Que por questões até biológicas está muito mais próxima da sua cria, né, da sua criatura, do seu filho, do que o paterno. Então, o que João está dizendo? Nós sabemos quem Deus é e o que ele tem para nós a partir do próprio testemunho que ele deu. O testemunho do ministério de Cristo, nos revelado pelo Espírito Santo, o testemunho cristão que nós ouvimos, e aí o versículo que eu li, a partir do versículo 9, que ele diz, nós admitimos o testemunho dos homens, o de Deus é maior, e qual é o testemunho que ele dá acerca do seu filho? É que aquele que tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho não tem a vida. Versículo 10 ele vai dizer, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus é o Filho, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e a vida está no seu Filho. Então preste atenção, vamos resumir aqui o que é que está sendo dito. O que basicamente o João está dizendo aqui é o seguinte, nosso conteúdo de fé não foi elaborado pela cabeça de teólogos. Nosso conteúdo de fé não foi elaborado pela tradição apostólica, como os rabinos tinham a tradição rabínica, comparando ideia com ideia. O nosso conteúdo de fé foi revelado pelo próprio Deus, é o testemunho que ele deu. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós cremos no que Deus, o Pai, fala sobre ele, o Filho. Ele diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Qualquer pessoa que olhasse para Cristo, viria em Cristo Jesus uma pessoa extraordinária, certamente, mas uma pessoa. Não havia um brilho irradiante do seu olhar que dissesse, ele é divino, não é? Não havia alguma coisa sobre ele em si que levasse automaticamente as pessoas a reconhecer a sua divindade. O que as pessoas o fizeram reconhecer Jesus como Salvador foi precisamente as palavras que ele disse e que Deus disse sobre ele e que ele está reproduzindo. Ele diz, não sou eu que dou testemunho de mim mesmo, mas eu falo do que o Pai tem dito ao meu respeito. Vocês não creem em mim? Vocês querem me apedrejar por quê? Por alguma palavra que eu disse? Por algum ato que eu fiz? Qual o pecado que eu cometi? E vejam, pessoas que estavam caminhando com Cristo, não conseguiam perceber em Cristo nenhum tipo de pecado, não tinham de que acusá-lo, mas ao mesmo tempo não conseguiam crer nele como Salvador. Parece estranho isso, né? Você vê, que ser humano você conhece que não tem pecado, que não tem erro nenhum? Mas ainda assim aquelas pessoas não se renderam, por quê? Porque não acolheram na sua vida o que Deus disse sobre Jesus. O que faz de nós cristãos? E não outra coisa, muçulmano, budista, hindu, qualquer outra coisa. É que nós acolhemos em nossa vida o que Deus disse sobre Jesus Cristo. Esse é o meu filho. Nascido de mulher, mas nascido por obra do Espírito Santo. Concebido sobrenaturalmente. Concepção virginal. Nascido sem pecado. Diferente dos outros seres humanos que nasceram em pecado. Que viveu uma vida sem pecado. Cumprindo perfeitamente a obra de Deus. Que ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. Veja, alguém pode olhar a mesma história de Cristo e dizer, isso aí foi um líder que foi mal compreendido, como tantos outros, de fato houve tantos outros, que foi condenado como herege, como tantos outros foram condenados também, e que tem um bando de bobão que acreditou que ele era o Salvador. Como teve um bocado de bando de, desculpa uma expressão, né, de gente que acreditou que o Salvador seria, você vê que essa discussão aparece no livro de Atos. Quando diz, olha, já tinha se levantado um dizendo que seria, e deixa passar o tempo, depois esse povo foi disperso. Se essa obra de Deus vai vingar, né? Gamaliel fala. Mas espera aí, o que nos leva a crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador? O que Deus disse sobre ele. Isso é importante porque nem sempre, preste atenção, o que nós esperamos de Deus para a nossa vida é aquilo que Deus está entregando para nós. Porque nós criamos muitas vezes expectativas equivocadas sobre o que Deus tem. E o sucesso, a alegria e a segurança da vida cristã não está em termos das nossas expectativas satisfeitas por Deus,
mas está em reformular as nossas expectativas para elas estarem de acordo com o que Deus fala sobre Ele mesmo. Caso contrário, Deus será nada mais, nada menos do que uma projeção idólatra do meu coração, o que eu queria que Ele fosse. E de Gênesis a Apocalipse, você vai ver pessoas alcançadas pela graça de Deus, mas se debatendo com suas lutas nesta área. Senhor, até quando o Senhor vai ficar sem me atender? Até quando os inimigos vão se levantar? Isso não é falta de fé, não, gente. Isso é honestidade. Quer dizer, eu tinha uma demanda no meu coração, uma expectativa, o Senhor parece que não está atendendo, Deus diz, olha, eu sei o que é melhor para você. Mas essas pessoas criam que Deus era quem Ele era, mesmo quando em muitos momentos de suas vidas não conseguiam perceber a boa mão de Deus. Isso foi com Jesus. Lembra de Pedro, tão autoconfiante? Senhor, mesmo que todos abandonem, eu jamais te abandonarei. Autoconfiante, eu vou seguir o Senhor, eu sou cristão de primeira categoria. Aí Jesus diz, Pedro, menos. Né? Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas eu orei ao Pai, para que Ele te restaure, porque Satanás pediu a tua alma e ela vai ser peneirada. E quando tu te converteres, consola os irmãos em Cristo Jesus. Não é? E depois Jesus chama Pedro e lhe oferece a oportunidade de renovar. Pois bem, queridos, o amor é base essencial do cristianismo. O testemunho cristão, ou seja, o testemunho bíblico sobre quem Jesus é, sobre quem Deus é base essencial. Não há cristianismo verdadeiro fora desse testemunho aqui, porque opiniões são distintas. E por fim, preste atenção, no versículo 16 adiante, até o final da carta, nós vemos como outro elemento essencial do cristianismo a solene salvação que nós experimentamos. Os versículos 16 e 17 diz, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, Deus lhe dará vida ao que não peca para a morte, porque há pecado para a morte, por isso não peço que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, o que João está dizendo? É possível ser liberto da condenação e da morte pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos orar pelas pessoas para que elas experimentem isso, e depois ele vai avançar nos versículos 18 adiante nessas convicções. Nós sabemos que Deus é Deus, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, nós temos conhecido a Deus que se revelou a nós em Cristo Jesus. Aqui vem um dado curioso, porque é possível que alguém creia em Cristo, mas tenha dúvidas sobre a sua situação espiritual. Assim como é possível que alguém ache que esteja bem espiritualmente e esteja equivocado e iludido. Você lembra que no final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso. Ele diz, nunca vos conheci. Mas o contrário também é verdadeiro. Muitos dos cristãos naquele dia, por ouvir tantas mensagens estranhas, estavam em dúvida se realmente estavam no caminho certo. E João escreve a carta precisamente para consolá-los. E aqui esta é uma verdade essencial, porque, presta atenção, isso é importante. Quando nós estamos seguros do amor de Deus por nós em Cristo Jesus, isso traz um vigor, uma força, um ânimo, uma disposição para a vida cristã que não tem preço que pague, nem tem presente que dê. Foi isso que capacitou Estevão a olhar aquela multidão raivosa a ponto de matá-lo, e de fato o matou, apedrejou, com tranquilidade no coração. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele olha para os céus quando ele está na iminência de morrer e vê o próprio Cristo à direita e ora, dizendo, Pai, perdoa os pecados dele, não impute, igual Jesus fez na cruz do Calvário. Paulo diz o seguinte, morrer, partir, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Veja a certeza de que eu estou com Cristo, que o meu estado final está assegurado em Cristo Jesus, era o que lhe dava tranquilidade, fez com que Paulo e Silas enfrentassem torturas e tormentos na prisão, cantando. Nunca lhe espantou, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, ver que aqueles nossos irmãos que estavam pregando em Filipos foram torturados, estavam presos e cantando louvores a Deus. Eu olho aquelas coisas e digo, Senhor, é muita fé, né? Eu acho que eu ia estar meio choramingando ali, oh, meu Deus do céu, vim pregar o evangelho aqui. Eu me lembro, nesses dias, nós recebemos em casa o nosso colega que foi o missionário pioneiro da nossa agência lá na Albânia, né? E entre as tantas lembranças que nós tivemos, houve um episódio lá, um incidente, que envolveu algumas pessoas, e uns homens vieram para cima de mim, e eu me lembro de ter passado aquilo, eu só me lembrei do versículo bíblico que diz, como
uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Eu falei, agora que eu vou quebrar o pau. E eu ficava pensando, Senhor, meu Deus, me ajuda a honrar o teu nome aqui, porque eu não vou cair na carne no braço. Primeiro que eu não vou dar conta de bater nesse povo todo aí. Depois não é um testemunho muito bom, né? Isso aí no braço. Agora, me ajuda a não ficar chorando, feito uma menininha. E aquela situação, nós demos risada depois, né, o que aconteceu, que não deu nada. Tem alguns policiais que viram todo o que ocorreu e dizem, não, fiquem em paz, nós acompanhamos tudo aqui. Mas por que eu estou falando isso? Se você olha do ponto de vista natural, você diz, como é possível a pessoa manter serenidade, tranquilidade, alegria no meio de um risco profundo e grande? Como é possível? E só é possível quando o nosso coração acrisolado, marcado, profundo, está a segurança da nossa vida. Nossa vida está nas mãos de Deus. Ninguém morre de véspera. Ninguém é peru para morrer de véspera. Não é? Não, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Deus não permite que nós sejamos tentados além da nossa força. E a nossa vida vai ser para a glória dele. E aí eu concluo fazendo a referência a Hebreus capítulo 11, quando fala da lista dos heróis da fé. Quando eu leio aquele texto, sempre me impressiona, porque o texto diz que pela fé muitos obtiveram vitórias, enfrentaram exércitos, leões, feras, ressuscitaram mortos, não é? Mas pela mesma fé, muitos enfrentaram males, foram torturados, sofreram, esquartejados, partidos ao fio da espada. Veja que a fé não é medida pela capacidade de produzir vitória. E ela não é medida pela capacidade de sofrer. Você tem esses dois desvios na cabeça de muita gente, não é? Muitas pessoas falam, eu tenho fé, vou passar por tudo tranquilamente. Vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Por outros dizem, não, irmão, tenha fé, porque a vida é difícil mesmo, mas Deus está com você. Você ouve algumas pessoas, parece que a vida é uma... E a fé consiste em você aguentar o tranco com aquele tom de lamúria, né? Mas aguentar. Sabe o que a Bíblia nos apresenta? A fé é a certeza de que Deus está conosco e que nos capacita a enfrentar o que a vida trouxer. Porque, por falta de fé, pessoas se perdem pelos presentes que recebem, por prazeres, por prosperidade, por saúde, curiosamente. Por falta de fé, pessoas se perdem quando o mal bate à porta. Dizem, eu não consigo crer num Deus que permita que isso chegue na minha vida. Mas pela fé, a igreja permanece fiel quando a vida cresce o suficiente ao ponto de não crescer no seu coração a riqueza, o prazer que aquilo vem, ou a ameaça e a dor. Porque dentro de si, Deus é mais importante. Cristo. E os nossos olhos estão apontados na eternidade. E assim João nos chama para não cairmos na tentação de olharmos quaisquer outras coisas mais importantes do que Deus em nossa vida. O último versículo da carta de João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso não é problema de outras religiões só não. Isso é problema do ser humano. Quando qualquer coisa ocupa um lugar mais importante que Deus em nossa vida, aí está um ídolo. Que Deus nos livre. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a sua graça. Ó Deus bendito, estamos diante da tua presença. Dependemos de ti, precisamos de ti. E tu te entregas a ti mesmo, pela tua palavra, pelo teu Espírito e pelo sacramento instituído sobre a vida da tua igreja. Te pedimos que a nós, que já concedeste o novo nascimento e a fé em Jesus Cristo, que tu nos concedas agora mais graça, nos fortalecendo em nossas convicções de quem tu és, que utilizando, ó Deus, dos elementos do pão e do vinho que participaremos agora, para termos confirmados em nossa vida a comunhão contigo, a presença graciosa do Senhor, que já habita em nós pelo Espírito. Pedimos, ó Deus, que tu nos agracie, dando-nos a crescer na tua dependência a cada dia, em nome de Jesus. Amém.